Olá, como você está? Estou aqui então para mais um dia nós meditarmos na palavra do Senhor e podermos alinharmos a nossa vida com a palavra do Senhor. Ela é o nosso prumo, ela que nos direciona, ela que nos transforma. E conversando neste dia, pensando a respeito da nossa fé, você tem uma fé genuína? Responda essa pergunta. Talvez você tenha, você crê em Jesus Cristo, você ama Ele, mas a sua fé, ela é uma fé que perdura? Pense a respeito disso. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver a vida de Pedro. E uma circunstância da sua vida, se nós olharmos para Pedro, a sua história, quando Jesus lá no mar da Galileia chama Pedro, ele prontamente larga a sua empresa, ele larga as redes e ele vai seguir a Jesus. Isso demonstra uma fé genuína, uma fé que está em Cristo, e ele largou tudo para viver Jesus Cristo. Talvez você tenha seguido Jesus Cristo, você já largou tantas coisas da sua vida passada, da sua velha vida, para seguir Jesus, e você está vivendo uma fé genuína e verdadeira. Mas a sua fé, ela tem perdurado? Ela tem se mantido firme ou ela tem dado recaídas? Pense sobre isso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver a situação quando Jesus anda sobre as águas. Jesus ele vai na quarta vigília da noite, diz que é em torno de 3 da manhã a 6 da manhã, ele vai ter com os discípulos no barco. Todos ficam aterrorizados, com medo, mas Pedro, quando vê Jesus, ele faz a seguinte pergunta lá em Mateus 14, 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, se nós olharmos e vermos a vida de Pedro nessa circunstância, a fé verdadeira e genuína dele sendo praticada, quando ele disse: Senhor, se és tu, diga que eu vá. E Jesus disse: vai, vem. E ele foi, ele desceu e ele começou a andar sobre as águas, uma fé enorme, andar sobre as águas. Mas o que acontece é que Pedro, ele começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor. E quando ele percebe a força do vento, quando ele percebe o tamanho das ondas, o que a palavra de Deus diz, que ele teve medo. O medo faz com que a nossa fé, ela venha a naufragar, ela não perdura. Você começa com uma fé grande, gigante, mas o que acontece? Ela acaba caindo por causa do quê? Por causa do medo. Irmãos, eu quero dizer isso para você, nesta manhã, neste dia, que você possa olhar para Jesus e só olhar para Ele, porque as circunstâncias no nosso dia a dia vão vir com forças, como veio esse vento, vão vir alto como essas ondas do mar para trazermos medo, e o medo vai nos tirar a nossa fé, vai fazer com que a nossa fé não venha a perdurar. O medo faz nós termos uma fé pequena. Nós vamos enfrentar as circunstâncias, as situações, o nosso dia a dia com uma fé gigante. Não olhando para as circunstâncias ao nosso redor, mas olhando para o Senhor, não tendo medos de ver as coisas se levantando sobre nós, mas nossos olhos continuarão fitos em Jesus. E eu te convido a, neste dia, a você praticar, a viver esta fé contínua, uma fé grande, não uma fé pequena. Que você não duvide, que você creia no Senhor Jesus Cristo, que você não tenha uma fé pequena, mas que você tenha uma fé gigante, uma fé que perdure. E eu creio nisso. Mas por isso, continue olhando para o Senhor. Esteja com seus olhos firmes no Senhor, porque a sua fé é genuína. Se ela não fosse genuína, você não largaria tudo para seguir Jesus Cristo. Siga Jesus, você está no caminho certo e você está vivendo uma nova vida em Cristo. Por isso, não deixe que as circunstâncias ao teu redor venham a derrubar a tua fé. Torna-te um homem e uma mulher de coragem e enfrente a situação com Jesus do seu lado. Que você seja abençoado com esta palavra e que Jesus enche o teu coração. Lembre-se, Pedro tinha uma fé genuína, mas ele teve uma fé que vacilou.
não vacile na fé. Neste tempo que nós estamos vivendo, não vacile. Creia no Senhor e viva o melhor de Deus para a sua vida e para a sua casa. Que Deus te abençoe.